Olá, tudo bem com vocês? Hoje, continuando a falar sobre a Ilíada, quero trazer um tema interessante, a teologia da Ilíada. Está aqui no livro do Robert Albreton, Introdução a Homero. Essa questão dos deuses é uma das partes mais fascinantes da Ilíada e da Odisseia. Homero deu a seus deuses um caráter humano. Vimos que esse era um dos traços fundamentais da sua obra. Em outros vídeos eu comentei. E principalmente da Ilíada, que é, por assim dizer, uma comédia humana entre os deuses, mas através da qual os deuses se revelam profundamente decepcionantes. Os deuses têm características humanas, têm reações humanas, se apaixonam, tomam parte na luta. Eles trazem em si esta questão humana muito forte. Seres poderosos, certamente o são, mas seu poder só existe em função dos mortais. Quantos conflitos em seu seio, só concorrências, lutas pouco cavalheirescas. Nesses seres divinos, nenhuma outra grandeza além da física. Suas paixões são das mais descomedidas. Parecem viver num Olimpo majestoso. Entretanto, quantas desordens não se ocultam sob essa aparência. Ódios terríveis que não se contentam com meias medidas. Conflitos latentes que irrompem a menor oportunidade. Esses deuses não se poupam. As misérias de um deles provocam nos outros risos inextinguíveis, sejam enfermidades físicas ou sofrimentos físicos e morais. Quando Hefesto serve a ambrosia nas taças para os deuses, e Hefesto ele foi jogado lá do Olimpo para a terra, por Zeus machucou, ficou mancando, e o pessoal, os outros deuses riam de Hefesto. Neles os homens só podem encontrar modelos para seus vícios. São só paixões e paixões elevadas a um grau divino. Assim, bem parece que o destino se estabeleceu essencialmente contra eles, como uma fronteira a seus possíveis transbordamentos, como um meio de impedir que os conflitos se degenerassem numa balbúrdia geral. Se não existisse essa força superior que muitas vezes se identifica com a própria vontade de Zeus, resultaria um certo desequilíbrio e o Olimpo entraria em conflito. O destino distribui-lhes as funções. Pelo menos um poder existe, uma força contra a qual eles nada podem e que devem respeitar. Se a Ilíada nos faz penetrar um pouco nesse mundo olímpico e revela a ideia que o poeta tinha dos deuses em sua essência, é principalmente nas relações das divindades com os homens que podemos colher aquilo a que se pode chamar teologia de Homero. O que caracteriza os sentimentos dos deuses para com os homens é o ciúme. Eles têm todos os direitos porque são deuses, assim como o rei tem todos os direitos sobre seus súditos. É justo o que lhe parece justo, e não convém a um homem criticá-los. É esquecer sua condição humana. Os gregos dos tempos homéricos, como os dos períodos anteriores, não pensam em fazer essa crítica, assim como também não julgam os seus senhores. É o direito da aristocracia dos homens fazerem o que querem. Sua moral é o seu desejo. Do outro lado, é certo que os homens nada valem sem os deuses. Se continuamente o poeta mistura a ação dos deuses com a dos homens, é porque não existe ação possível aos homens sem intervenção divina, ou pelo menos não há ação proveitosa. Em todas as coisas, os deuses é que proporcionam o êxito. Se és forte, disse Agamenon a Aquiles, só o deves ao céu. E antes de tudo, o êxito militar se deve aos deuses. Quando se trata de traçar um plano feliz, são os deuses que intervêm para sugeri-lo. Atena inspira a Ulisses o restabelecimento da situação comprometida pela imprudência de Agamenon. O mesmo Agamenon, inspirado por Hera, detém a derrota dos aqueus, com suas palavras rudes. Se Heitor avança sobre Patroclo e o mata, é porque Apolo lá está para instigá-lo, e ainda é este que aconselha o herói troiano a não enfrentar Aquiles e a permanecer na tenda dos guerreiros. Durante a noite, Príamo sonha que agiria mais acertadamente abandonando a tenda de Aquiles e voltando a Troia.
Foi Hermes que o inspirou. Não foi o mesmo Hermes que sugeriu ao velho chefe troiano que excitasse a piedade de Aquiles, lembrando-lhe o seu velho pai? O amor filial vai permitir uma conversa mais pacífica e temperar o coração implacável do herói. Na ação, os deuses estão presentes, auxiliando os homens para dirigir-lhes os dardos, dar-lhes maior eficácia, ou ao contrário, para desviar deles os golpes do inimigo. É Atena que desvia de Diomedes o dardo enviado por Ares, e ainda é ela que apoia a lança de bronze do guerreiro de encontro ao ventre de Ares, provocando-lhe um ferimento. Poseidon protege Antíloco dos dardos e torna sem efeitos os golpes que o jovem guerreiro recebe de Adamante. Frequentemente as intervenções são até desleais, pois a divindade não teme interpor-se, mas ostensivamente chega a arrebatar pura e simplesmente o seu protegido, muito comprometido às vezes, dissimulando-o numa névoa, outras vezes transportando-o para longe do adversário, ou às vezes, como aconteceu com Paris, levando-o ao seu próprio palácio. Quero ler então um trecho do capítulo 3, ou melhor, do canto 3, em que Afrodite retira Paris da batalha para protegê-lo contra a fúria de Menelau. Ele vai ser morto por Menelau. Canto 3, eu vou ler do versos 340 em diante. Quando os aprestos concluíram, cada um no seu campo, avançaram pelo terreno deixado entre os homens, aqueus e os troianos, ambos com aspecto terrível. O espanto se aposta de todos, dos picadores troianos e aquivos de grevas bem feitas. Precisamente no meio da liça, eles dois se encontraram, as lanças ambos brandindo, sem que o ódio ocultar conseguissem. Paris primeiro jogou sua lança de sombra comprida, a qual no escudo redondo do filho de Atreu foi dobrar-se, sem que o metal rompesse, contudo, que a ponta se amolga na resistência do escudo. Atirou Menelau em seguida sua lança, também dirigindo a Zeus grande uma súplica. Dá-me, Zeus Pai, que consiga castigo infligir a Alexandre, causa de minha desonra, que sob meus golpes sucumba, para de exemplo servir aos vindouros, que horror manifestem de retribuir com vilezas a lhana e amistosa hospedagem. Lembrando que Paris foi a Esparta com Heitor, foi hospedado na casa de Menelau e sai de lá, raptando a sua esposa Helena, esposa de Menelau. Então ele faz essa prece a Zeus e lança, né, a sua lança. Joga ao dizer esta súplica a lança de sombra comprida, que foi bater bem no escudo redondo do filho de Príamo. A arma terrível, o escudo de aspecto brilhante, atravessa, indo cravar-se na cota de bela e variada textura, e atravessando também junto ao flanco a preciosa camisa. Paris, entanto, curvou-se, escapando da lívida morte. O nobre filho de Atreu sacou logo da espada e, elevando-se na crista do elmo, tremenda pancada atirou. Mas a espada veio ali mesmo fazer-se pedaços das mãos lhe escapando. O louro herói Menelau para o céu volta os olhos e exclama: Zeus Pai, nenhum dos eternos te pode vencer em crueldade, pois esperava realmente vingar-me da injúria de Paris. Mas em vez disso quebrou-se minha espada nas mãos e frustrânea foi minha lança atirada, sem ter o alvo certo atingido. Então estão brigando, invocando os deuses, não está dando certo aqui não. Tendo isso dito, de um salto, o elmo ornado de crina segura, e para os homens aquivos procura arrastar Alexandre. O delicado pescoço apertado ficou pela tira, que por debaixo da barba servia de freio para o elmo. E porventura o arrastara, colhendo com isso alta glória, se o não tivesse Afrodite, a donzela de Zeus, percebido, que fez romper-se a correia tirada de um boi morto à força. Então aquela correia, né, que segurava o elmo se arrebentou, ela que fez isso se arrebentar.
O elmo vazio, as mãos fortes do herói tão somente acompanha, que o fez rolar para o meio dos homens arquivos, ornados de belas grevas. Os fidos consórcios depressa o acolheram. Então, o Menelau arrastando Paris pelo elmo, de repente Afrodite corta aquela tira de boi, de couro de boi, e o Menelau cai sozinho, porque o elmo ficou sem o pescoço e o corpo de Paris. Muito legal. Dá Menelau um novo salto, disposto a matar o inimigo com a lança brônzea. Porém, Afrodite, dali era deusa, muito facilmente o afastou. Em espessa neblina envolvendo-o, foi colocá-lo no tálamo, odoro e de enfeites ornado. Passa a chamar logo Helena. Então ela leva o herói Paris para o palácio de Paris, para que a Helena o conforte, etc. Então eu li do versículo 340 até o 383. Canto 3 da Ilíada, mostrando esta intervenção dos deuses na vida do povo grego, né? Ou ora eles rezam pedindo, como Menelau, que Zeus o protejam, né? Também os outros também rezam aos deuses. E ora os próprios deuses intervêm nas lutas ou em diversas situações, protegendo os seus homens, os seus preferidos. Eles têm preferidos aqui na Terra, né? As decisões de interromper ou retomar o combate são, na maioria das vezes, ditadas pela divindade. Em diversas passagens, Atena dá coragem aos aqueus, reconforta Diomedes, que se encontra ferido. Atena está sempre do lado dos gregos, ou então o impele aos navios. Ela está ao lado de Aquiles para aconselhá-lo. Poseidon age de maneira idêntica com os dois Ajax, tomando a aparência de Calcas e também com Idomeneu. É ele ainda que salva o troiano Enéas. Apolo, sob diversos aspectos, aconselha e ajuda seus caros troianos. E até rechaça os aqueus, que se mostram muito opressivos. Então são vários episódios, eu li só um, para mostrar essa interferência dos deuses. Ora apoiando os aqueus, os gregos, ora apoiando os troianos. Os deuses não intervêm apenas nos combates. A vitória do estádio é dada por eles aos que o invocam. Aquele momento dos jogos funerários, também os deuses apoiam quem eles amam. Assim Ulisses ganha a corrida a pé. Atena fez Ajax tropeçar. E Apolo guiou no tiro ao arco a flecha de Merião. Até o amor é inspirado pelos deuses. E Afrodite mostra-se particularmente ativa na união do casal Helena e Paris. Então eles interferem também nas corridas, nos amores. E foi ainda a Afrodite que a própria deusa Hera recorreu para adormecer Zeus. Que aquele momento que estão lá no palácio, Hera engana Zeus. E ainda há mais. É evidente que esse sucesso não depende necessariamente do mérito ou do talento dos mortais, pelo menos na Ilíada. Assim, Pândaro não consegue mais que ferir ligeiramente a Menelau. Os deuses intervieram a tempo de anular sua ação, tornar sem efeito seus talentos de arqueiro. Seu único fim era romper o pacto e não provocar a morte do Atrida. Por conseguinte, inspiraram um ato mau em si, contrário à religião do juramento, e para tanto provocaram a vaidade do infeliz Pândaro. O mesmo Menelau traspassa de um lado a outro o escudo de Paris, mas os deuses o iludem completamente. Paris esquiva-se suficientemente para que o dardo o toque de leve, sem feri-lo. Afrodite vela por ele. Menelau atira a espada, esta parte-se em 4 pedaços. Então eu li o texto, né? Ele salta e agarra o filho de Príamo pela jugular do elmo. A correia de couro cede e fica-lhe entre as mãos. E mais, Paris é escamoteado, envolto-se numa névoa, e Afrodite o leva para o palácio.
A coragem de Menelau não sai engrandecida. O cômico matou a façanha. Ora, Menelau defende o bom direito contra o raptor de sua esposa. Como já se viu, é um homem corajoso, virtuoso e piedoso. A ação coloca-o em ridículo, em proveito de pares. Quantos guerreiros justos e piedosos não são mortos em combate, sem que seu protetor intervenha? Escamandro, o protegido de Ártemis, a Sagitária, Féricles, de quem Palas Atenas se afeiçoara. Axilos a todo estrangeiro dava boa acolhida, mas nenhum deles, diz Homero, afastou dele a triste morte, oferecendo-se aos golpes de Diomedes. Então é interessante, esse Axilos era tão agradável aos deuses, de repente os deuses deixam-no morrer. Essa preferência esquisita, né? Tem hora que eles ajudam os heróis, tem hora que eles deixam os heróis à mercê do fado. Assim, pois, com o auxílio dos deuses, nada é impossível. Diomedes o demonstra com a colaboração de Atena, derrota todos os seus inimigos. Acomete os próprios deuses, fere-os e nem por isso recebe qualquer censura divina. Antes de mais nada, por conseguinte, o que é preciso obter dos deuses é a proteção. E convém não começar nada sem implorar essa proteção divina. O guerreiro ou atleta que se esquece desse dever imperioso não pode pretender a vitória. Fica reduzido às suas próprias forças. Agamenon, no momento em que se enfraquece a vanguarda do exército, dirige esta prece a Zeus. Zeus Pai, dentre os reis onipotente, acaso já castigaste um outro de cegueira tão grande, para depois privá-lo de grande glória? Posso afirmar que quando vinha para cá, para minha desgraça, nunca passei diante de um dos teus altares esplêndidos, com uma nau bem guarnecida de remos, sem queimar em cada um a gordura e as coxas de um boi, no meu desejo de destruir a Troia de boas muralhas. Assim, Zeus, realiza-me este desejo, deixa-nos escapar e salvar-nos. Não permitas que os troianos dominem os aqueus. Assim fala ele, o pai dos deuses, ao vê-lo em pranto, tem piedade. Acena que sim, ele verá seu exército são e salvo, e não destruído. Entretanto, apesar de suas preces, os humanos não estão certos de obter o favor divino. Atena recusa-se a atender às preces dos troianos. Todavia, todos os ritos foram respeitados, e a alma dos suplicantes é bem humilde. O próprio Aquiles, depois de ter enviado à luta seu amigo Patroclo, pede aos deuses que o protejam, que o ajudem a rechaçar os troianos, e que o reconduzam são e salvo para junto das naus. E os deuses não realizam esse pedido. Por fim, Heitor, o piedoso Heitor, não conseguirá desviar a cólera dos deuses. Se em certo momento consegue derrotar os aqueus, é em virtude de ser um instrumento nas mãos de Zeus, e porque momentaneamente tem os deuses a seu lado. Há, pois, um destino que pesa sobre os homens e sobre os deuses, contra o qual uns e outros nada valem, ao qual os próprios deuses ajudam com todas as suas forças, porque, como já o dissemos em outra passagem, esse auxílio é necessário ao equilíbrio do mundo olímpico. Toda a Ilíada mostra-nos os deuses encarniçados na destruição de Troia, e a morte de Heitor é esperada como uma decisão irrevogável do destino e dos deuses conjugados, decisão contra a qual toda virtude, toda piedade e todo talento nada valem. Os deuses podem agir segundo sua vontade até o momento fixado pelo destino. Zeus, por piedade, concederá uma espécie de surces a Heitor já condenado. Apolo protege Troia, mas não procura desviar do herói uma sorte contra a qual não se pode lutar. Entretanto, até esse momento, sua ação é manifesta e eficaz na proteção dos muros da cidade. Assim também como na Odisseia, Poseidon perseguirá Ulisses até o momento fixado pelo destino, isto é, quando o herói atingir a ilha dos Feácios. Então, o destino domina também os deuses. Pode retardar indefinidamente esta hora, mas desde que Ulisses aborde o reino de Alcínoo, está certo de regressar a Ítaca, e Atena estende sobre ele a sua proteção. Todo o episódio, então, da cólera de Aquiles, que a Ilíada nos narra, é como um retardamento da realização do destino que condena Troia. Foi Tétis quem obteve essa espécie de derrogação para punir Agamenon, em virtude de sua decisão,
mas também é certo que a hora do destino ainda não soou. Quando Aquiles retorna à luta, por um momento, pode-se temer que os acontecimentos se precipitem, que Troia sucumba muito depressa, antes do tempo marcado pelo destino. Os deuses intervêm para impedir que esse transtorno da ordem cósmica se realize. Fato análogo acontece quando, no canto 20, Poseidon parece querer salvar Enéas, por causa de sua virtude. O próprio Deus exclama: mas por que é preciso que este inocente sofra tais males? Aqui, sem razão, pelas desgraças de outrem, ele que sempre oferece agradáveis presentes aos deuses, senhores do vasto céu? Ora, Poseidon intervém junto aos deuses, principalmente para defender o destino. Por sua coragem temerária, Enéas não se arrisca a encontrar-se no Hades antes da hora fixada. Não, o destino quer que ele seja salvo, a fim de que não pereça estéril, aniquilada, a raça dos Dárdanos. Então é interessante, né? Enéas tem todo um destino de, depois que Troia for destruída, ele escapar das chamas com um grupo de pessoas lá do palácio de Príamo. Eles vão navegar pelo Mediterrâneo até a costa da África, em Cartago, onde ele encontrará Dido, depois aí Virgílio, né, Eneida, e irá fundar o reino de Troia, né, o reino de Troia não, o reino da Itália. Ele irá fundar a Itália. Então ele tem um propósito, um destino fixado pelos deuses. Ele não pode morrer, diz Poseidon. Também pela sua virtude, ele oferece agradáveis presentes aos deuses. É interessante ver isso, né? Até os próprios deuses são marcados pelo destino funesto. Para auxiliar esse destino, que frequentemente se confunde com a vontade de Zeus, os deuses não hesitam em enganar os humanos. Assim, Zeus envia a Agamenon um sonho em que parece prometer-lhe a vitória. De fato, esse sonho não tem outro fim senão provocar a derrota dele e dos aqueus. Pândaro crê agir segundo a ordem dos deuses e conquistar a glória. A Deus enganou-o a fim de que a luta se reiniciasse. Aqueus e troianos, com o pacto, quase põem termo definitivamente à luta, e isto não está de acordo com os desígnios do destino. Heitor crê na vitória dos troianos. Não lhe foi ela assegurada por Zeus? Com efeito, este prometera, por intermédio de Íris, um sucesso momentâneo. Mas as palavras eram dúbias. Quando Agamenon, ferido por uma lança ou atingido por uma flecha, saltar ao carro, então Zeus te porá nas mãos a força de matar, até o momento em que alcançares as naus de belas proas, e em que se puser o sol e vier a sombra sagrada. Heitor acreditava que atingir as naus seria provocar a derrota total dos aqueus. Por causa disso, recusa todos os conselhos do bom senso de Polidamas. O mesmo Heitor, no momento supremo, ousará enfrentar Aquiles, pois crê ter a seu lado o irmão Deífobo, mas perceberá bem depressa que só se tratava de uma miragem suscitada pela deusa Atena. E não termina aí a ação da divindade para perdê-lo. Aquiles atira o dardo, Heitor evita-o e atira a lança. Visou bem, mas seu golpe é anulado, sem razão aceitável. Então irrompe desmesuradamente o auxílio divino a Aquiles. A lança perdida é devolvida ao herói grego. Ele pode matar Heitor. Não é mais combate, e sim uma execução. Esse momento é terrível. O Heitor aqui perde o auxílio da deusa Atena. O próprio Aquiles reconhece que os deuses o enganaram quando, com a aprovação de sua divina mãe, decidiu retirar-se do combate. Sua cólera provocou a morte de numerosos aqueus e de seu amigo íntimo. Em dois momentos diferentes no combate, Apolo, protetor de Troia, o engana. Com as feições de Agenor, faze-se perseguir por Aquiles, afasta-o de Troia, e assim permite aos guerreiros troianos que regressem à cidade. Já não havia roubado Heitor a fúria do guerreiro, cobrindo-o com denso vapor, correspondendo destarte à ação de Atena, que ainda uma vez havia desviado o dardo certeiro do corajoso troiano? Por fim, se Aquiles envia Patroclo ao combate, com toda confiança, é porque julga que seu amigo não corre nenhum risco. Não lhe haviam os deuses prometido que não tomaria Troia sem ele?
Os oráculos divinos contribuem por sua obscuridade para a realização do destino. Lembraremos ainda o tríplice insucesso de Menelau no combate com Paris. Mau êxito com que o poeta parece divertir-se e do qual a causa ainda é a divindade. Paris é necessário para realizar a obra do destino, para matar o filho de Peleu, por isso não deve morrer. 3 vezes Menelau tenta matar Paris. E Paris é preservado porque o destino dele é matar o filho de Peleu, Aquiles, com uma flechada no calcanhar de Aquiles. Do encarniçamento do destino contra certos humanos, ainda temos prova na história do Priâmida Licaão, que depois de ter sido poupado por Aquiles, sendo por ele vendido como escravo, volta à pátria para retomar seu lugar na luta, de fato para ser executado pelo mesmo Aquiles. Essa é uma outra história dentro da Ilíada, está no canto 22. São exemplos de enganos da divindade, que se poderiam ainda citar, por ocasião dos jogos, as vitórias arrebatadas de Diomedes por Apolo. Então, além desses enganos que as divindades fazem com os seres humanos, também nos jogos aqui de Diomedes, várias vezes arrebataram a vitória de Diomedes. Apolo arrebatou as vitórias. Então eles interferem também nos jogos. Assim, os deuses da Ilíada, embora possuindo qualidades essencialmente divinas, imortalidade, deslocamento rápido através do espaço, não deixam de ter profundas semelhanças com os humanos, no caráter, nas paixões, nos costumes. Até lhes sucede poderem sofrer e receber ferimentos. Se Homero insistiu principalmente sobre o caráter olímpico, é evidente que se trata de algo pessoal, ou que revela uma tendência nova da religião. Tendência que encontraremos na mesma época em outro poeta do continente, Hesíodo, que escreveu então os poemas Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Homero também conhece os deuses ligados aos santuários, de forma que sua teologia funde bem claramente diversos elementos para realizar um todo muito característico. Os deuses, como os humanos, são submetidos a um destino contra o qual nada podem, ao qual dão a mão para auxiliá-lo em suas realizações. Eis o lado divino dessa teologia. É o destino, o grande Deus dos deuses e dos homens. É aquele que comanda a nossa vida. É ele quem decide, é o destino quem decide. Os deuses trabalham ou não a favor do destino. Mas os deuses não bastam a si próprios, sua ação é toda orientada para os humanos, com quem eles têm tantas semelhanças. Todavia, em suas relações com os homens, parece que os deuses agem mais por sua própria conta, sem preocupar-se com o interesse dos humanos, que frequentemente são suas vítimas. A não ser que um desses mortais se beneficie dessa proteção divina, proteção muitas vezes gratuita e que depende muito pouco da virtude ou da piedade. Entretanto, os vícios dos homens, isto é, sua impiedade contra esta ou aquela divindade, nas relações, nos contínuos contatos entre o homem e a divindade, atraem quase que inevitavelmente a cólera divina. É, pois, uma atmosfera profundamente religiosa que impregna a Ilíada. Mas nas relações, nos contínuos contatos entre o homem e a divindade, o homem aparece sempre como um joguete nas mãos dos deuses. Eles o inspiram, fazem-no agir, chegam a enganá-lo segundo seus caprichos ou o inexorável destino. Maravilhoso, Homero. Ilíada e o destino que julga, que traz inexoravelmente para os homens e os deuses, e também para os deuses, a força, trazem esta loucura que muitas vezes leva os homens e os deuses a se perderem. É o destino inexorável quem comanda a vida dos homens e dos deuses. Ilíada de Homero. Um abraço, até mais.